canal Projeto Viver de Renda Investimentos para Iniciantes, mostrando que qualquer pessoa pode, com um pouquinho de esforço, um pouquinho de disciplina, um pouquinho de dedicação, começar sim a investir na Bolsa de Valores, tá? E hoje o que a gente vai falar? Justamente como começar a investir, né? Como dar os primeiros passos nesse mundo aí dos investimentos, tá? Então vamos lá. Um passo a passo bem rápido aqui para a gente começar a investir. Primeira coisa que a gente tem que fazer, separe o seu primeiro investimento. Depois, abra uma conta num banco. Depois, abra uma conta em uma corretora. Que mais? Escolha os seus ativos, que é justamente aquilo onde você vai investir. E, por fim, invista. O passo a passo é esse. Basicamente, é isso que você vai usar para começar a investir na Bolsa de Valores, tá? Aqui a gente está falando basicamente de investimentos na Bolsa de Valores. Agora, vamos entender um pouquinho mais cada um destes passos aqui, tá? O primeiro, separe o seu primeiro investimento. Esse é o primeiro passo que a gente tem que ter. A gente tem que ter algum capital para começar a investir, tá? Agora, esse algum capital, realmente é algum capital, não precisa necessariamente ser grande coisa, tá? Muita gente, eu gosto de falar isso em tudo na vida, né? Muita gente não faz nada justamente porque não consegue fazer tudo. Ou seja, eles querem, né? A maioria das pessoas quer o mundo ideal para poder começar a fazer alguma coisa, né? Então, investir é uma dessas coisas que as pessoas não fazem porque elas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para começar, né? Então, se você quer começar a investir, e mais do que isso, né? Começar a aprender a investir, você pode sim começar com pouco dinheiro. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de como que você pode começar a investir na Bolsa de Valores. Se você tem dinheiro, você vai investir, obviamente, enquanto você tiver disponível. Mas se você não tem, você pode começar com R$ 20, com R$ 50, com 100, com 200, 500, com 1.000. Se você tiver mais que isso, beleza, tá? Mas é importante a gente saber que a partir desses R$ 20 já dá aí para a gente começar a investir, tá? Que mais? Segundo ponto, abra uma conta num banco. A maioria das pessoas já tem conta em banco. Então, se você já tem, você pode utilizar o banco que você tem conta, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos de bancos. Eu coloquei de todos os bancos digitais, tá? Eu gosto muito de banco digital. Eu tenho conta em bancão também, né? Mas eu abri algumas contas em bancos digitais pela facilidade, tá? Então a gente mexe direto a partir do celular. Banco que não tem agência, banco que não tem muita burocracia, tá? E que também, por não ter todos esses custos fixos, eles também não têm muitas taxas ou praticamente nenhuma taxa, tá? Então a gente está falando aí que você pode abrir uma conta num banco digital e você vai fazer tudo que você precisa fazer, todas as transações que você precisa fazer com um custo muito pequeno ou praticamente com um custo zero. Depois, abra uma conta na corretora, tá? Então você também pode abrir em qualquer corretora. Eu coloquei aí alguns exemplos, né, de corretoras, porém, existem alguns bancos, né, que era aquele slide anterior, que eles já oferecem suas próprias corretoras, como, por exemplo, o Banco Inter, o BTG, né, são corretoras que funcionam muito bem também, tá? Você pode abrir uma conta em qualquer corretora. Então, vamos lá, você separou o seu dinheiro, você vai vai abrir uma conta em banco, coloca esse dinheiro no banco, e do seu banco, tá, você tem que mandar para a sua conta na corretora, né? Então, isso é uma transferência via TED, por isso que a gente recomenda um banco digital, né? Porque no começo, principalmente, né, a gente vai investir pouco dinheiro, então qualquer custo a mais que a gente tenha já pode pesar e já pode atrapalhar um pouquinho. Abre uma conta no banco digital e você vai fazer uma TED, né, para a sua corretora, tá? O que é importante salientar nesse ponto aqui? Que essa TED que vai ser feita, tá? Ela tem que ser do mesmo titular do banco para a corretora. Eles fazem uma checagem do CPF, ou seja, não dá para você transferir dinheiro de alguma conta de alguém para a sua conta na corretora, nem da sua conta do banco para outra conta em corretora, como também não dá para devolver o dinheiro. Não dá para você sacar o dinheiro da corretora para uma outra conta de outra pessoa. Tem que ser a sua própria
corretora, o seu próprio banco, né, a sua corretora e o seu banco. Então, eles sempre fazem essa checagem de CPF. Separou o dinheiro, abriu a conta no banco, colocou o dinheiro lá, transferiu o dinheiro, abriu a conta na corretora, transferiu o dinheiro para a corretora, o que a gente precisa agora? A gente precisa escolher os ativos que nós vamos investir, tá? Que ativos que a gente pode investir? Eu coloquei duas classes de ativos aqui, só para a gente ter exemplos, tá? Então, a gente pode investir num monte de coisa, mas vamos colocar aqui esses exemplos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, os verdinhos são as ações e os laranjinhas são os fundos imobiliários. Em termos de ações, a gente tem bancos, elétricas e empresas de saneamento também, né? Indústrias, empresas de serviços, etc. Tá? Na parte de fundos imobiliários, nós temos fundos de escritórios, fundos de galpões logísticos, fundos de shopping center e fundo de papel também, tá? Bom, vamos especificar um pouco mais, dar alguns exemplos de ativos, tá? Apenas lembrando que isso não é uma recomendação, tá? Não é que esses daqui não são os que eu tenho, não estou dizendo que são os melhores também, né? São apenas alguns exemplos que eu coloquei de cada segmento, só para a gente ter ideia, né? O que eu quero mostrar com isso daqui? Que, primeiro, não precisa de muito dinheiro para investir, tá? A gente consegue investir com pouco dinheiro, né? Então, vamos pegar ali na parte de bancos, né? Que eu falei, vamos pegar o caso ali do Bradesco, né? Com R$ 26 você vira um sócio do Bradesco. Tem gente que fala, mas eu não tenho dinheiro para investir. Mas tem muita gente que paga mais do que isso só de tarifa mensal para manter a conta corrente lá. Né? Na parte de energia elétrica, tem gente que fala, eu não tenho dinheiro para investir. Mas com R$ 17 você já vira sócio da AES Tietê. Tem gente que paga muito mais do que isso de conta de luz todo mês só para poder usar, né? E não ganha nada com isso. Então, poderia usar esse dinheiro também, né? Um pouquinho, né, do dinheiro, porque R$ 17 de conta de luz. Todo mundo paga muito mais do que isso, né? E não ganha nada, só tem direito a usar. Com R$ 17 você já passa a ser sócio e passa a também ter direito de receber dividendos, né? Uma participação dos lucros que a empresa tem. Na parte de indústrias, né? Vamos pegar ali o caso da Ambev, né? A Ambev, com R$ 15 você vira sócio da Ambev. E tem gente que fala que não tem dinheiro, mas compra lá um pack de cerveja que custa muito mais do que R$ 15. Vou comprar um fardinho de cerveja ali, né, de uma Stella Artois ou de uma Brahma mesmo, vai custar mais do que R$ 15, né? Ali a gente tem também, por exemplo, Porto Seguro, tem muita gente que faz seguro do carro com a Porto, ou que faz um seguro saúde, ou um plano de previdência, né? E com muito menos do que esse valor, dá também para a gente virar sócio da Porto Seguro, tá? Isso eu falei de ações, né? De ativos de ações, e agora vamos falar de fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários, o valor deles é um pouco maior, né? Da maioria deles, mas eles já dão uma rentabilidade imediata também. Então é mais ou menos proporcional. Não é que um é melhor do que o outro, né? Depende muito do perfil de cada um. E outra, você não precisa escolher investir ou em ações ou em fundos imobiliários. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, você investe nas duas classes de ativos, né? E você também não precisa escolher um desses daí, né, que estão aí na tela. Você pode escolher vários desses daí. É legal dar uma estudadinha, é legal a gente aprender, mas é importante saber que não é uma coisa de outro mundo começar a investir, tá? Novamente, esses ativos são só exemplos, tá? Não são os melhores e nem são os que eu tenho. Alguns daí eu não tenho, mas eu reconheço que são muito bons, então por isso que eu coloquei aí como exemplo, tá? E o quinto ponto qual que é? Invista. Então você separou uma graninha, você abriu uma conta no banco, ou no banco que você já tem, abriu uma conta na corretora, transferiu o dinheiro para lá, escolheu os seus ativos, que não precisam ser esses daí. A gente está falando que na Bolsa de Valores aqui do Brasil tem centenas, né, de ativos, eu coloquei apenas alguns aí para exemplificar, e agora a gente pode investir. Então, assim, não precisa ter muito dinheiro, né? Na verdade, com um pouquinho de dinheiro a gente consegue começar a investir, e a gente também não demora tanto tempo assim, né? Se você ainda não tem nada disso que eu falei,
Em uma semana você consegue providenciar tudo. Pegar ali R$ 50 que seja, já abrir a conta em banco na corretora, transferir o dinheiro, escolher o ativo e comprar. Não é uma coisa tão complicada e nem tão burocrática, tá? Dá para fazer quase tudo isso pelo celular. Talvez você precise imprimir algumas coisas, tirar foto e mandar, né, por exemplo, para a corretora, mas isso dá para ser feito de uma maneira muito rápida e muito fácil também, tá? Então, investir, né, é a gente tomar decisão rápido, né? Ah, mas agora será que é o melhor momento para investir? Galera, quando que é o melhor momento para plantar uma árvore? Quando que é o melhor momento para a gente fazer qualquer tipo de plantação? O melhor momento é o quanto antes. Não existe eu vou esperar mudar a estação para plantar. Cara, planta agora. A hora que mudar a estação vai dar mais frutos, né? Mas quanto antes a gente plantar, melhor. Quanto antes a gente começar a investir, melhor, tá? Então, basicamente, esses são os passos para a gente começar a investir. E agora, vamos falar como é que a gente começou a investir na carteira da Ana. Foi justamente desta forma, né? Então, a gente colocou R$ 200, que é um dos valores que eu mostrei. A gente abriu a conta no Banco Inter, né, que é um dos bancos que eu mostrei, na corretora Rico, que eu também mostrei, e compramos 3 fundos imobiliários, né? Compramos uma cota do RECT, 2 cotas do MXRF11 e uma cota do ABCP, tá? Foi assim que a gente começou a investir para a Ana publicamente, inclusive o link vai estar aqui, né, em cima e vai estar na descrição também, para quem ainda não acompanhou, não entendeu ainda o projeto que a gente está fazendo, para dar uma olhadinha e ver como é que a gente começou esses investimentos. E todos os meses nós vamos fazer uma live, já estamos fazendo uma live mostrando a evolução dessa carteira dela, tá ok? Agora vamos a algumas considerações finais a respeito disso que eu falei. Tem gente que fala, vou começar a investir um pouquinho, quanto que eu vou ganhar, né? Olha, isso é uma pergunta bem difícil de falar, mas a verdade é que a gente pode dizer, se você vai investir pouco, você vai ganhar pouco, né? E o começar a investir pouco não é ruim, né? Porque a ideia não é que, olha, pega um dinheiro, investe e fica olhando. Pega lá 2 sementes, coloca na terra e fica olhando. Não é assim. A ideia é que a gente aprenda o hábito de investir. Mas para a gente ter o hábito de investir todo mês, a gente precisa começar. E esse vídeo hoje aqui, ele é sobre começar, ele não é sobre criar o hábito, é sobre dar os primeiros passos nos investimentos, tá? O que eu preciso fazer? Qual é o processo que eu preciso fazer para falar, pronto, já investi, sou dono de alguma coisa, de algum ativo? É esse aqui que a gente passou. Mas, obviamente, com pouco dinheiro que a gente vai investir, o que a gente vai ganhar, os rendimentos que nós vamos ter, eles também serão muito poucos. E nem é interessante fazer uso desses rendimentos. O mais interessante nos primeiros anos de investimento é reinvestir tudo que a gente está ganhando, tá? Então, entenda que o quanto a gente vai ganhar no começo não importa, os primeiros frutos são sempre pequenos em qualquer atividade que a gente vai fazer na vida, tá? Mas é mais importante a direção do que a velocidade. Se você tem um pouquinho para começar, comece logo, tá? Mesmo que isso vai te gerar pouca coisa, você pelo menos já está no mundo dos investimentos, tá? Outra consideração importante: preciso me livrar das dívidas antes de começar a investir? Ou, para começar a investir certo, eu preciso me livrar das dívidas? Olha, eu vou dizer assim, é legal, né? É importante se livrar das dívidas, mas não é necessário, tá? Até porque algumas pessoas falam, se eu vou esperar me livrar das dívidas para começar a investir, então a gente está aqui em 2021, lá para 2028 eu vou pensar nisso daí. Até lá já passou muito tempo, né? Até lá já perdeu até a vontade. Então, eu acredito, e foi assim que eu comecei, tá? Que a gente não vai ignorar as dívidas para começar a investir. Mas R$ 30, R$ 50 ou R$ 200 não é um dinheiro que vai fazer tanta diferença para pagar as dívidas quanto para fazer os investimentos, tá? Então, se você continua pagando suas dívidas ou gerenciando as suas dívidas e você pega um pouquinho, né, do que você puder ali para começar a investir, eu acho que são duas coisas diferentes que a gente consegue levar. Porque investir, mesmo com dívidas, tá? Muita gente fala, mas o que eu vou ganhar, os juros da dívida é muito maior.
Eu sei, mas você não vai pegar esses R$ 50 para amortizar a dívida ou os R$ 200 para amortizar a dívida. Muito provavelmente não, tá? Agora, o que você vai aprender começando a investir é melhor do que o que você vai deixar de aprender só pagando as suas dívidas. Então, você continua pagando as dívidas e você começa a investir um pouquinho. Pelo menos você vai aprendendo e tendo um gostinho também de investir, de aprender, de manusear, de estar por dentro do que é a área de investimentos. E se você gostar, isso vai te dar uma motivação adicional para você ganhar mais dinheiro, para te sobrar mais dinheiro, para você pagar logo suas dívidas e você investir cada vez mais, tá? Então, é legal se pudesse livrar das dívidas o quanto antes, obviamente, mas não torne isso um limitante para você começar a investir. Outra coisa que é interessante, bastante gente pergunta para mim, mas não é preciso entender bem de investimentos antes de investir? E aí eu falo o seguinte, né? A gente já falou numa live anterior, na live de estreia do canal, né? A gente já falou e eu volto a dizer, você não precisa ser um nadador profissional para entrar na piscina, porque a piscina tem vários níveis, né? Inclusive no nível mais rasinho tem escadinha, né? Você não precisa nem saber nadar para entrar numa piscina. Se você colocar uma boia e tiver alguém que cuida de você do lado, tá ótimo, você pode começar desse jeito, tá? Você não precisa aprender a nadar antes de entrar na piscina. Mas entrar na piscina vai fazer com que você aprenda a nadar mais rápido. Você não precisa entender bem de investimento para começar a investir. Mas começar a investir vai fazer com que você entenda de investimentos mais rápido, né? É claro que a gente está falando de começar a investir, então não vá, então eu vou vender meu carro e vou colocar tudo na bolsa de valores. Cara, se você não sabe o que você está fazendo, não faça isso também, nem é apropriado. Você está começando, então comece com auxílio, comece devagar, comece pequenininho, coloca primeiro um pé, não vai pular lá no fundo, coisas desse tipo, tá? Então não precisa entender bem para começar a investir. É claro que para ganhar muito dinheiro, para continuar investindo, vai precisar. Mas a gente está falando de começar, né? E começar é muito mais simples do que parece, tá? Outra coisa que as pessoas perguntam, né? Mas investir na Bolsa de Valores não é muito arriscado? E aí eu vou falar para vocês, olha, realmente é arriscado. Investir na Bolsa de Valores é arriscado. Mas se realmente o brasileiro não gostasse de risco, né? Eles não fariam um investimento no maior risco que existe, né? Que é a loteria, né? Olha só, peguei uma foto, né, na internet aí da fila para apostar na Mega Sena acumulada, né? Quando você aposta na Mega Sena acumulada, a tua chance de ganhar está escrito ali embaixo, ó. Ela é de 0,2%, ou seja, uma chance em 50 milhões de apostas, tá? Para você ter uma chance real de ganhar na Mega Sena, você precisa apostar 50 milhões de vezes. Aí sim você está jogando com a probabilidade a seu favor. Investir é muito arriscado? Não, não é. É arriscado, mas não é muito arriscado. A probabilidade de perder não é tão grande assim, tá? E outro ponto importante, se você acha arriscado investir, então começa com pouco, né? Você vai investir, que nem nós fizemos lá para a Ana, R$ 200. Vamos dizer que realmente é muito arriscado e eu perco tudo, coisa que não vai acontecer, né? Mas e se eu perder tudo? Nossa, perdi R$ 200. Não vou ficar pobre por causa disso, né? Na verdade, sim, acho que ninguém hoje falar, nossa, R$ 200 salva a minha vida. Não salva. Ajuda todo mundo, mas não salva a vida de ninguém. Então, sim, quanto que para você dá para você começar a investir no seu aprendizado, principalmente, né? É R$ 50? Ok, você vai lá. Se você investir em algum desses ativos que eu coloquei na tela, dificilmente são empresas que vão quebrar e dificilmente são empresas que vão dar um prejuízo tão grande antes de você aprender um pouquinho. Então, você vai investe, você vai aprendendo, e se você vê que realmente não vale muito a pena, depois você saca. E que você tenha perdido, investi R$ 200, perdi R$ 25. Cara, não foi uma perda tão grande assim. R$ 25 é um almoço, muitas vezes, né? É uma refeição. Então, não é algo tão grande assim. Se você está com medo de arriscar, arrisque pouco.
você não vai perder mais do que você colocar, tá? Esse é um ponto muito importante. Então, arriscado não é, mas investir na loteria é bem arriscado, tá? E a última consideração, né? Não é melhor montar um bom planejamento antes de começar? Olha, é a mesma coisa que eu falo, né? Quando eu vou montar Lego com a minha filha. Não é melhor a gente montar um bom planejamento, né, do que a gente vai construir com o Lego antes de começar? Então, não é, porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser antes de começar, né? O que é legal? Começa, dá os primeiros passos, encaixa as primeiras pedras e as ideias vão surgindo. E conforme as ideias vão surgindo, você vai tomando mais cuidado com o restante da construção que você vai ter. É a mesma coisa quando você vai investir na bolsa de valores. Você não precisa de um bom planejamento antes de começar, mas para ter uma grande carteira, um grande portfólio, para você cuidar de milhares de reais, né? Dezenas de milhares de reais, aí você precisa de um bom planejamento. Mas para começar, para colocar esses reais, esses poucos reais que a gente está colocando, não precisa de um bom planejamento. Esse bom planejamento ele vai acontecendo conforme você vai caminhando, tá? E se você, daqui a 6 meses, olhar para trás e falar, nossa, os primeiros investimentos que eu fiz foram todos muito ruins, né? Ok, então você tira o dinheiro, o prejuízo que você vai ter vai ser mínimo, caso tenha, tá? E você vai planejando cada vez melhor e vai construindo, tá? E estes foram os primeiros passos para a gente começar a investir na bolsa de valores, tá? Então, separa uma graninha, abre a conta no banco ou usa a que você tem, abre a conta no corretora ou usa a corretora do seu banco também, escolha alguns ativos e faça o primeiro investimento, invista em algum, compre alguma coisa, né? É muito legal para a gente começar a aprender. E se você chegou até aqui, coloca aqui nos comentários também, se você já começou a investir, né? E para ser mais legal, né? Quais são os ativos que você comprou de primeira? Que nem eu mostrei os ativos que a gente comprou para a carteira da Ana, coloca aqui nos comentários também quais ativos você comprou de primeira, tá? E se esse vídeo foi legal, compartilha com os seus amigos, com as pessoas que você gosta, para a gente trazer cada vez mais gente para esse mundo da renda passiva, dos investimentos e da liberdade, tá bom? Valeu, galera. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.